Glória a Deus, irmãos, dando continuidade ao nosso plano de leitura bíblica anual. Nós, do Ministério Batista El Shaddai, eu estarei lendo com você o Salmo de número 18. O Salmo de número 18, ele tem 50 versículos, mas nós vamos ler apenas os 7 primeiros versículos, que diz assim: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo e força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, que desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, portanto se indignou. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, este salmo de Davi, ele na verdade é um cântico de agradecimento a Deus, por Deus ter o livrado de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Quando ele diz eu te amarei do coração, ele está trazendo à memória aquilo que há no coração dele, o livramento, os livramentos, plural, que Deus deu para ele, diante do leão, diante do urso, no momento que ninguém conhecia ele. Ele traz à memória aquilo que há no coração dele. E agora ele vai louvar, ele vai engrandecer a Deus. O pastor Josué Gonçalves, ele diz que a gratidão é a memória do coração. Você lembra quem era você há um ano atrás? Você lembra quem era você há 2 anos? Há 5 anos? Há 10 anos? Não, há 20 anos. Eu lembro de mim há 20 anos. Há 20 anos eu entrei no Ministério Batista El Shaddai, tocado pelo Espírito Santo, para tomar uma decisão: aceitar, confessar a Cristo Jesus. Naquele tempo eu não tinha nada. Naquele tempo eu não tinha expectativas. Eu vivia uma vida difícil, sofrida, muita dificuldade. E entreguei a minha vida para Jesus. E agora o Senhor começou a mudar a minha vida, começou a moldar. Eu olho para Davi e eu vejo Deus preparando ele quando ele luta com o urso, quando ele luta com o leão. Deus está levando ele agora para um desafio maior. Deus está fazendo ele crescer, porque há um gigante para ele derrubar. Há um Golias para ele derrubar. Eu estou dizendo que Deus tem usado todos esses anos, tem feito coisas, tem acontecido situações que na verdade é uma preparação de Deus para você, para mim, para uma obra que Deus tem maior para nossas vidas. Davi disse: eu te louvarei do fundo do meu coração, Deus, porque Tu és o meu rochedo, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Queridos irmãos, quando Davi diz Tu és o meu, pronome possessivo de posse. As situações que Davi passou com Deus, ela fez com que ele
ele entendesse que Deus era um Deus perto dele, que Deus era um Deus próximo dele, que toda vez que ele se encontrava em dificuldade, que ele se encontrava em perigo, ele clamava ao Senhor. Cordéis de morte me cercaram, e o Senhor me livrou de todos os meus inimigos. Este salmo provavelmente ele foi escrito no final da vida de Davi. Ele foi escrito quando seu reinado estava num tempo de paz, quando Deus havia livrado ele de todos os seus inimigos e da mão de Saul também. Então ele vai compor, ele vai escrever este salmo. O que Deus fez na tua vida? O que Deus tem feito na tua vida? Você já consegue vê-lo como seu Deus? Ó, pronome de posse. Meu Deus. Meu. Ele é o nosso Deus. Toda vez que nós nos encontrarmos em dificuldade, nós vamos dobrar o nosso joelho, vamos clamar a Ele. E Ele vai nos livrar de todos os nossos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas hoje talvez Deus te dê um livramento. Te livrou de um assalto. Te livrou de uma bala perdida. Te livrou de um acidente. Te livrou de uma situação, às vezes tão pequena, que você não deu nem importância. Deus te livrou. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele tem um projeto na tua vida. Mas de repente você diz, não, irmão, aconteceu uma situação comigo hoje. Foi alguém que se levantou, foi uma calúnia, foi uma palavra que me destruiu. Irmão, existem situações que coisas simples destrói uma pessoa, destrói um ministério. Certa vez entrou uma pessoa na igreja e eu fui conversar com ela. Quando ela saiu, ela já ia embora, eu corri praticamente atrás dela e disse, irmão, para, espera aí. Muito obrigado pela visita, como é o seu nome, de onde você veio. E ali ele me relatou, ele me falou que ele era pastor de uma igreja no Pará. Pastor presidente de uma igreja. E ali ele me disse que uma calúnia, uma história que começou no meio da igreja, destruiu o casamento dele, destruiu o ministério dele, a vida dele. E ele agora deixou tudo e saiu andando no mundo, virou um mendigo. E quando ele chegou lá na igreja onde eu estava, ele não tinha nada. Estava morando em uma casa de favor, que alguém deu lá para ele morar, uma casa abandonada, e agora ele estava morando lá. Irmão, quantas coisas Deus tem nos livrado. Quantas situações Deus tem nos livrado. Eu pergunto para você, você já conhece Deus? Você já se aproximou dele? Você já sabe que ele é o teu Deus? Jesus foi orar e disse, Pai nosso que está no céu. Pai nosso. Ele é o nosso Pai. Ele disse, Paizinho. Aquilo ali era revolucionário. Ninguém chamava Deus de Pai. Deus era um Deus distante. Talvez hoje você olha para Deus e você diz, quando você tem um problema, você vai dizer assim, eu vou falar com o pastor da igreja. Eu vou falar com o pastor porque o Deus do pastor. Eu vou falar com o meu colega do serviço porque o Deus do meu colega. Eu vou falar para papai, para mamãe, porque o Deus de papai, o Deus de mamãe. Não, irmão. Chegou o momento de você dizer o meu Deus. Ter experiências com este Deus. O que é essa dificuldade que você tem diante desse Deus? O que é essa enfermidade que você está lutando, está enfrentando diante desse Deus?
Qual é o tamanho delas diante do nosso Deus? Elas não são nada. Nada. Deus tem poder de mudar a tua vida, a tua história, o teu ministério. Davi agora vai agradecer. O que você não pode é esquecer. O que você não pode é agora Deus agir na tua vida, mudar, transformar. E agora você endurecer seu coração, cegar os teus olhos, fechar, surdez no ouvido. E agora Deus é só um qualquer para você. Davi não esqueceu do que ele passou, das guerras, das lutas, das dificuldades. Ele disse, aleluia, cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Aleluia. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. E ele do seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Aleluia. Davi disse que quando ele invocou o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. Louvado seja Deus. Que essa palavra seja bênção na tua vida, seja bênção na tua casa. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.